Eu sou a Bruié, eu sou grafiteira aqui na cidade, uma galera da região me conhece por meu trampo de arte urbana, mas eu também tenho uma marca que é a Viela Custom, é uma marca de customização de roupa e calçado. Eu trabalhei 9 anos no mercado da moda, eu trabalhei com produção de moda e styling, e aí eu juntei essa minha experiência com esses meus últimos anos trampando com arte. Eu e o Hugo Centavo se juntamos e criamos a marca. Então ela pega peças que estão esquecidas ou peças de garimpo e a gente renova essas peças com vários tipos de customização. Nesse vídeo eu vou mostrar mais uma técnica que a gente também usa para fazer a customização, que eu vou fazer uma colagem aqui nessa área e na área dos bolsos. Então eu vou, nada mais é que uma aplicação de um tecido, né? Aqui, por exemplo, como exemplo, essa sandália foi aplicação de tecido usando colagem também. Então, para colagem, a gente vai precisar da cola de tecido, um pincel limpo e o tecido que você vai querer aplicar. Eu não fiz o corte do tecido porque depois eu vou cortar aos poucos para fazer o acabamento. Então, o que que eu faço? Eu decidi qual sentido que eu vou querer no tecido. Então, eu quero que ele comece, que essas formas, né, da estampa fiquem nessa posição aqui na minha colagem. Como que eu começo essa colagem? Esse tecido que eu escolhi, ele é um pouco transparente. Então, se eu colasse direto no jeans, no jeans do jeito que tava azul, ele ia ficar com as marcas de onde eu coloquei a cola, porque a cola é branca também, né? A cola é branca, se estivesse no jeans azul, ia mostrar esbranquiçado só onde eu passei cola. Então, eu fiz esse fundo branco antes, porque aí não importa onde eu passe cola, o fundo todo vai estar branco, né? Ó, a transparência. Aqui dá pra ver um pouquinho, não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui dá pra ver um pouquinho que vai ficar meio transparente. Nessa primeira parte, não precisa se preocupar muito com o acabamento das bordas, porque depois a gente volta colando todos os cantinhos para ficar com um acabamento legal. Dá pra finalizar também com costura, né? Pra ficar um acabamento por cima da onde você termina de colar, você passar uma costura nas bordas pra dar um acabamento. Mas se não der pra costurar, ou se você não quiser, depois eu vou mostrar o acabamento certinho como que eu faço, que é um pouquinho mais minucioso. Parece um pouco mais fácil customização com colagem, mas tem que ter um pouquinho de cuidado também para ficar um trabalho bem acabado, senão parece que fez meio de qualquer forma. Bom, agora que eu já terminei de colar, eu vou cortar as sobras um pouco rente
do final da onde eu fiz a colagem. É um pouquinho rente, mas eu tenho que deixar uma sobra, que essa sobra vai ser o meu acabamento, né? Que eu vou fazer uma colagenzinha nos cantinhos para ele ficar melhor acabado. Ficou assim as costas da minha jardineira com a colagem. Agora eu vou fazer esse acabamento aqui. O que que eu faço? Eu pego um pincel menor e aqui eu deixei um pedaço um pouquinho maior, mas eu posso ainda diminuir esse pedaço. Vou diminuir ele um pouquinho. E eu tento fazer ele o mais rente. Aqui eu vou fazer rente a costura. E vou colando essa bordinha. Que eu quero que apareça a costura, então eu vou ir cortando um pouquinho mais. Que eu quero a costura meio que aparente. Aqui eu já vou fazer um pouquinho diferente, eu já deixei um pouquinho mais de tecido. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar a cola. Já vou passar aqui nessa sobra também de tecido. E eu vou dobrar essa borda de tecido para fazer um acabamentinho aqui. Bem na pontinha, né? Um pouquinho mais difícil. Pra ficar com esse acabamento aqui, dobradinho, finalizado, bem acabado, bem na costura. Então, eu vou ir dobrando até lá embaixo. Toda essa sobra aqui, ó. E ir colando. Essa é a colagem finalizada, né? Eu fiz o acabamento aqui no cantinho. Ainda tenho que resolver algumas coisinhas, mas é só para poder mostrar como que ela fica. Eu também comecei a colocar aqui no bolso, né? A ideia é a mesma, eu vou colocar nessa parte toda do bolso aqui da lateral, mas a ideia é a mesma de lá. Então, eu colei o tecido aos poucos, estiquei bem ele e fiz o acabamento. Esses acabamentos eu não vou passar costura, porque eu já gostei do resultado assim. Uma coisa também que eu esqueci de falar é que a cola, por ela ser a base d'água, dá pra diluir, ela ficar mais líquida, que fica mais fácil de passar. Aqui eu não diluí, porque
o tecido que eu apliquei já é bem transparente. Se eu diluísse, ele ia ficar úmido e talvez ficasse com umas manchas da cola no meio do tecido, né? E eu não queria isso, então eu usei a cola pura.